Considerado uma das maiores duplas do hip hop, Clipse só não foi mais longe por conflitos com gravadoras, inclusive nesse último álbum, sendo que eles tinham o apoio do Pharrell, um dos produtores mais lucrativos do gênero. Realmente a carreira deles não chegou ao nível mainstream, mas esse retorno aí vem chamando a atenção, tá sendo bastante destacado lá fora e colocou o nome do Clipse novamente em alta. Nesse vídeo eu vou resumir a trajetória do grupo e falar dessa nova fase aí que também tem gerado polêmica. Deixa o like pra fortalecer, se inscreve se não for inscrito e ativa o sininho pra esses vídeos chegar na hora pra tu. Também fortalece demais no hype aí. Quem for fechamento, sabe o jeito, mano. Vai ajudar demais, vou deixar esse vídeo em alta. Agora pega a visão. A história começa no final dos anos 90, em Virginia Beach, com os irmãos Terrence e Dean Thornton, que depois se tornariam Pusha T e o Malice. Eles cresceram numa família de classe média baixa, com pais presentes, sem luxo, mas também sem fome. A igreja fazia parte da rotina, mas a realidade das ruas e o desejo por roupas, tênis caros e status falaram mais alto. Então, como muitos jovens negros da época, eles se envolveram na vida errada. Como o Malice era o irmão mais velho, ele entrou primeiro na vida errada. Daí o Pusha T, que sempre se espelhou nele, acabou seguindo o mesmo caminho na ausência do irmão. Depois que o Malice saiu do exército, ele começou a se focar na música, e seu irmão acabou sendo influenciado. Pra vocês terem ideia, no começo da caminhada, o Malice contou com o apoio de 3 nomes que mais tarde se tornariam lendas da produção. O DJ Tim Tim fazia as batidas para ele e a sua gangue, e nessa época o Pusha T só acompanhava as sessões, e o Malice gravava direto essas suas demos na casa do próprio time, que ficava a poucos metros da casa deles. Mas o destino logo mudou o rumo do DJ Tim Tim, ele acabou conseguindo um contrato e entrou para Swing Mob, coletivo liderado por Devante Swing, do Jodeci, que era um berço de talentos. Tinha o John Wayne, Missy Elliott, Static Major e, claro, ele mesmo, o DJ Tim Tim, que passaria a ser conhecido mundialmente como Timbaland. Malice conheceu o Chad Hugo e também o Pharrell, e foi quando o Pharrell recebeu seu primeiro disco de platina por escrever o hit Rump Shaker, do Rackens Effect. Foi quando Malice começou a levar o rap a sério. Ver os produtores com quem ele trabalhava dar passos grandes fez ele acreditar no próprio potencial. E de tanto acompanhar, o interesse também surgiu no Pusha T. Então, depois que todos começaram a trabalhar juntos, surgiu o Clipse e a dupla The Neptunes. Impulsionados pela fama crescente dos Neptunes no fim dos anos 90 e por serem uma dupla ligadas a eles, com produções exclusivas, o Clipse conseguiu seu primeiro contrato com uma gravadora. Em 99, eles assinaram com a Elektra Records e gravaram o álbum, que só foi lançado mais de 25 anos depois. O primeiro single passou despercebido, mas logo depois, o grupo voltou com The Funeral, uma faixa acompanhada de um clipe pesado. Essa faixa foi inspirada por um período lá em que muitas pessoas próximas ao grupo tinham morrido, porque eles estavam indo demais a funerais. A música não pegou, a Elektra adiou o álbum por um ano e, com mudanças na gravadora, engavetou o projeto e dispensou o Clipse. No fim, o fracasso com a Elektra foi um combustível. O Clipse queria sair desse contrato problemático. Pharrell, que havia lutado para lançar o grupo, foi quem mais se abalou. Então, ele decidiu que era hora de colocar a Virginia no mapa. Pharrell fundou a Star Trek Entertainment, em parceria com a Arista Records, e trouxe o Clipse como os primeiros artistas do selo. No início, o Pusha T, ainda como T-Rock, ganhou popularidade antes do grupo, participando de singles de sucesso que o Neptunes produziu. Single lá pra Nivea e também pra Kelis, que era da Star Trek. Nos anos 2000, o Neptunes dominava o mercado, produzindo o quê? Mais de 90% das músicas que estava tocando nas rádios eram produção deles. Então era garantido sucesso aí para quem estava associado a eles. Junto com o Neptunes, o Clipse lançou seu álbum de estreia em 2002, Lord Will. Foi o mais bem sucedido da dupla, chegou ao número 4 da Billboard 200. No mesmo ano, a dupla se destacou em colaborações produzidas pelo Neptunes, como a música Star do grupo Seven Note, mas claro, a mais braba foi a clássica O Happy Tera Boy do Baby, no caso Bird. Eles tiveram certo sucesso mainstream quando o Justin Timberlake lá, que estava iniciando sua carreira solo e trabalhando com os Neptunes, chamou a dupla para participar do seu single de estreia. Now how heavy is that? A música Like a Love chegou ao 11º lugar no Hot 100 e expôs o Clipse ao novo público, garantindo um espaço no mercado pop.
Outro clássico conhecido do Clipse saiu em 2003, no álbum Clones do Neptunes, que reuniu aí artistas da Star Trek. Na verdade, essa faixa, Hard Damn, é uma versão repaginada de uma música que já tinha saído no primeiro álbum do Clipse. Em 2003, o Clipse se juntou ao Justin Timberlake novamente numa campanha lá do McDonald's, justa I'm Loving, que o Neptunes produziu. If only I could start this fine piece of machine, I'm loving it. I'm loving it. O Pusha T ajudou a escrever o jingle e também criou o slogan. Só que enquanto o Justin Timberlake recebeu 6 milhões de dólares e os direitos da publicação, o Clipse não recebeu royalties. Pusha T recebeu apenas 500 mil dólares por essa campanha, que se tornou a principal campanha da marca e é usada até hoje. Em 2004, enquanto o Clipse trabalhava no segundo álbum, a Arista foi incorporada pela Sony Records. Com a fusão, todos os artistas da Arista, incluindo o Clipse, foram transferidos para a Jive, uma gravadora da Sony conhecida por artistas pop e boy bands, mas sem experiência em promover rappers pesados como o Clipse, o que causou novos problemas para o grupo. E no mesmo período, o contrato do Pharrell lá com a Arista terminou, e a Star Trek migrou para a Virgin Records, que era parte da Universal Music Group, a UMG. Assim, o Clipse ficou preso na Sony, com a Jive, enquanto Pharrell e os Neptunes estavam na Universal. Por não cumprirem todas as cláusulas, o Clipse não pôde acompanhar o Pharrell, e a Jive, sem experiência para promover o rap pesado deles, atrasou o segundo álbum. Se não lançassem o álbum, eles ficariam presos no contrato, indefinidamente. Então, para retomar o controle, o Clipse criou a própria gravadora, a Re-Up Records, para lançar músicas independentemente, mesmo presos na Jive. Lançaram os 2 primeiros volumes da série de mixtapes We Got a For Cheap, que mantiveram o grupo relevante. E aí, tá curtindo essa biografia? Você sabia que o Hip Hop é o único canal no mundo que faz esse tipo de vídeo com uma edição onde o artista envelhece junto com a carreira e cheio de músicas tocando do começo ao fim? Isso é arriscado, pode derrubar o vídeo se passar do limite permitido. E dá um trabalhão que muitos nem se atrevem a fazer, já que atualmente muita gente ganha mais fazendo conteúdo mais simples e mais raso. Mas o Hip Hop nunca foi assim. Como tudo aqui é feito por mim, sem ajuda de equipe, sem patrocínio e com AdSense que não sustenta, eu criei um QR Code Pix para vocês doarem qualquer valor que tocar o coração. Essa é para os inscritos relíquia aí que tiver condições, que acompanha há anos e sempre reconhecer o esforço para manter esse canal vivo, já que falamos de hip hop americano das antigas, no Brasil, na era que o trap domina. É nóis, valeu, bora pro vídeo. Cansados de anos de atraso, o Clipse pediu para sair do contrato com a Jive, que não estava cumprindo o acordo. A Jive negou e o Clipse processou a gravadora. E em maio de 2006, chegaram a um acordo para distribuir o segundo álbum pela Re-Up Records, garantindo a autonomia criativa. Quando o segundo álbum foi lançado no final de 2006, ele se distinguiu dos artistas pop da Jive. Um disco cru, com batidas pesadas do Pharrell e letras que contavam a história das ruas. I know, yep, yeah, you too. Okay, everybody meet Mr. Me Too. What it do? What it do? What it do? What it do? No mesmo ano, o Clipse assinou um contrato de 5 anos com a Columbia Records, garantindo uma divisão de lucro 50% pro selo deles. Foi por isso que 2008 foi tão intenso. Lançaram 3 projetos em 6 meses, 2 com a Re-Up Gang e uma mixtape para promover a marca de roupa deles. Como o Pharrell comandava a Billionaire Boys Club, a BBC, o Clipse sempre usava as marcas, inclusive a Bape do Nigo, que o Pharrell ajudou a expandir, e o Clipse entrou no jogo com a sua própria marca, Play Clothes. Em dezembro de 2009, lançaram o terceiro álbum, que é o mais pop da carreira, mas também o que menos vendeu. Naquela época, o Clipse também foi abalado por uma investigação federal. O empresário de longa data do grupo, Anthony Gonzalez, foi condenado a 32 anos de prisão por tráfico de drogas e vários associados foram indiciados. Essa queda aí foi um golpe forte, principalmente para o Malice, que começou a refletir mais sobre sua vida e o significado das suas letras. Assim, então, depois do terceiro álbum, ele decidiu se afastar para buscar uma transformação pessoal. Por isso, ele lançou seu álbum de estreia em 2012 com o vulgo No Malice, Sem Malícia. O disco teve temas de fé e redenção, e o segundo álbum também teve a mesma direção. Já o Pusha T, que se destacava em participações solos, assinou com a Good Music, gravadora do Kanye West, dando início a mais de uma década aí de parcerias com a lenda. Sua estreia no selo aconteceu no quinto álbum do Kanye, com destaque para 2 faixas, incluindo a icônica Runaway. 24/7, 365. E o Pusha T também assinou com a Def Jam. No final de 2011, ele lançou uma mixtape, seguida de um EP, e um dos destaques desse EP aí foi a Trouble on My Mind, produzida pelo Neptunes, com participação do Tyler, The Creator.
Depois o Pusha T se destacou em faixas do álbum da Good Music Cruel Summers, incluindo o maior single, Mercy, ao lado do Kanye West, 2 Chainz e Big Sean. No início de 2013, lançou mais uma mixtape, com produção principalmente de Kanye West, e no final do ano lançou seu álbum de estreia pela Good Music, que teve participações do Rick Ross, Chris Brown e Kendrick Lamar. O segundo álbum dele foi lançado em 2015, o terceiro em 2018 e o quarto em 2022, além de vários EPs no mesmo ano, todos pela Good Music, gravadora onde ele foi presidente de 2015 até 2022, quando deixou o cargo lá após os comentários antissemitas do Kanye West. Mesmo separados, Pusha T e o Malice mantinham conexão. Rumores de uma reunião aí deles rolavam, mas o Malice sempre negava. Pusha T dizia que só voltaria se ele quisesse. Ele até voltou lá pro álbum gospel do Kanye West, de 2019. O clipe se fez participação e também teve um feat lá do Malice na última faixa do último álbum aí do Pusha T. Isso daí deu mais esperança. O Clipse então gravou o álbum de retorno, pronto pro verão de 2024, mas a Def Jam, nova gravadora do Clipse, priorizou o Drake. Eles reagiram mal lá ao verso que o Kendrick Lamar atacava o Drake, sendo que rolou toda essa treta entre os rappers. Antes do Kendrick, o Pusha T já tinha acabado com o Drake. Lá em 2018, depois que eles trocaram disso, Pusha T depois lançou a The Story of a Didon, revelando que o Drake tinha um filho que ele não reconheceu publicamente, com uma atriz pornô, e ainda usou uma foto polêmica do Drake na capa, fazendo blackface, na época que ele era ator. E na mesma faixa, ele ainda disparou contra o Lil Wayne e o Bird. Drake respondeu, mas foi a sequência de diss tracks do Pusha T que se destacou. A treta entre o Drake e o Pusha T tem origem da treta do Neptunes com a Cash Money. Tudo começou quando Birdman não pagou o Pharrell pela batida lá da What Happened to That Boy, a faixa do Clipse com ele, então Pharrell prometeu que não ia mais trabalhar com a Cash Money, o que levou ele nunca a produzir o Drake. Anos depois, o Lil Wayne passou a copiar o estilo do Clipse e do Pharrell, usando roupas da Bape, da BBC. Na verdade, muita gente conheceu a Bape através do Lil Wayne, o que gerou acusações de apropriação, já que o Pharrell tinha parceria com o Nigo, o dono da marca, e o Clipse era o rosto da marca, eles sempre usavam. Então Pharrell e o Clipse responderam com a Mr. Me Too, uma diss direta. O Wayne rebateu dizendo que ele quem fez a Bape ser legal e ainda criticou o Pharrell em entrevista à Complex. Pharrell nunca afirmou ter uma treta pública com Lil Wayne, mas o Pusha T continuou atacando. No mesmo período, o Drake surgia com suas mixtapes e ele sempre foi fã do Neptunes. Falava isso nas primeiras entrevistas, que era muito fã do Neptunes e do Clipse. E ele era bem fechado com alguns rappers de Virgínia, alguns cantores, como o Trey Songz e até o próprio Malice participou de um remix lá da segunda mixtape do Drake. Daí o Drake assinou com o Lil Wayne, com a Young Money, com a Cash Money, com a Universal, tipo uns 3 contratos, tanto que o Pusha T zoou o contrato ruim dele numa música lá, onde ele mirou muito mais o Lil Wayne. Só que isso foi estopim aí pro Drake e o Pusha T começaram a se atacar subliminarmente, até explodir aquela treta em 2018, como eu falei. E o Drake sempre atacou o Pharrell nunca respondeu. Um dos momentos mais marcantes foi quando o Pharrell leiloou lá alguns dos seus itens icônicos, e o Drake ele comprou, usou o PSP dourado e os colares em um clipe, só pra zombar do Pharrell. Na faixa Meltdown, do álbum Utopia do Travis Scott, o Drake ameaçou derreter as peças e disparou novamente contra o Pusha T e o Pharrell. O Clipse, que uma vez estava numa sessão de estúdio com o Pharrell, que foi interrompida pelo Travis, que queria mostrar seu álbum, ouviu as músicas, inclusive essa, mas o Travis não mostrou o verso que atacava eles. Então depois o Kendrick assumiu a treta em Euphoria, como eu disse, esquerdou o beef do Pharrell e iniciou uma escalada aí que colocou sua diss no topo do Hot 100, rendeu 5 Grammys e marcou a queda do Drake com sua apresentação no intervalo do Super Bowl. Agora vamos falar aí do retorno do Clipse. Em 2022, o Clipse fez uma aparição de peso no BET Hip Hop Awards. No ano seguinte, eles começaram a gravar o álbum. Daí o disco ficou pronto, como eu disse, mas a Def Jam, controlada pela Universal, bloqueou por causa do Drake, porque o Yumi D tinha medo aí do impacto de juntar os maiores rivais do Drake, ainda mais depois do que aconteceu aí com a treta deles. O Pusha T ele se recusou a tirar o verso, então a Def Jam ameaçou tirar eles do catálogo, sendo que o Pusha T tinha um contrato solo com a gravadora, então pra sair ele pagou milhões aí pra romper o contrato. Eles assinaram com a Roc Nation e lançaram a música no álbum. E o retorno oficial vem em 11 de julho de 2025. Com esse terceiro álbum. Teve produção executiva do Pharrell e já está sendo considerado um dos melhores do ano. A faixa Sobia já tinha gerado polêmica, que o Pusha T atacou o Travis Scott, por causa dele ter ocultado os versos lá quando mostrou a música na sessão de estúdio, chamou de traidor, várias fitas. E claro, a música com Kendrick Lamar também foi lançada oficialmente.
uncle said, nigga, you must be sick. All you talk about is just... Agora, o Clipse vive uma nova fase, fazendo várias entrevistas, fizeram até um Tiny Desk no Colors, e o álbum dele está no top 5 mundial. Com tudo isso, uma indicação ao Grammy parece só questão de tempo. Então, rapaziada, mesmo com todas as barreiras, o retorno do Clipse foi um verdadeiro renascimento. E esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido, deixa o like para fortalecer, a meta é 5.000. Quem quiser segue no Insta. E, mano, quem tiver condições sabe o jeito aí, ó. Só fortalecendo o QR Code, vai ajudar legal. Vou continuar motivado aí fazendo vídeo com essa qualidade, tanto de pesquisa quanto de edição. Já é, tamo junto, falou, eu fui.